É nesta rua General Sousa Machado que se localizava na época medieval a judiaria de Chaves, uma das mais importantes da região de Trás-os-Montes, onde residiam os judeus e onde também existia uma escola para estudo das Sagradas Escrituras. Esta aqui seria o início da judiaria de Chaves, que se teria que se estenderia por esta rua que na altura não sabemos exatamente como se chamava, mas a partir da expulsão dos judeus começou a chamar Rua Nova e que é bem alusiva à presença dos judeus em Chaves. Nesta rua também se localizaria a escola para estudo das Sagradas Escrituras, que era célebre em toda a comunidade científica, e na altura seria Chaves um centro de irradiação de cultura, pelo menos a nível regional. Era aqui nesta rua e neste canto aqui onde é que existe a Ilha do Cavaleiro e a Rua do Poço, essa coisa, que se localizaria o então bairro judeu de Chaves, na época medieval, muito importante. E seria neste local que hoje nada a não ser ali a rua Luís Viacos Muge faz alusão a essa presença, mas não há dúvida nenhuma que os estudos efetuados dizem que é nesta rua aqui que se localizava a judiaria de Chaves, a mais importante de Trás-os-Montes e uma das primeiras 4 a existirem nas terras transmontanas. Neste bairro, esta seria uma das capelas que os cristãos novos, ou seja, os descendentes dos judeus, se dirigiam para fazer os seus rituais. Hoje, como casa de habitação, este edifício, que também já funcionou como comércio, terá sido construído por cima ou nas imediações de uma sinagoga. É um edifício que se distingue dos demais. Temos aquela janela tipo seteira que permitia apenas entrar a claridade, e depois também teria de existir aqui perto o Genezinho de Chaves. Aliás, esta rua aqui ao lado, que é a rua Luís Pires Viacos, é a única que na toponimia flaviense aluda à presença dos judeus. Este Luís Viacos foi a quem Dom Dinis atribuiu as rendas do Genezinho de Chaves, como satisfação deles criarem aqui uma escola para estudo das Sagradas Escrituras, portanto dos Evangelhos. Nós sabemos por fontes indiretas que aqui nesta zona seria a judiaria de Chaves. Refere o abade Bassal que aqui na Ilha do Cavaleiro morava um senhor Gaspar Queiroga, fidalgo, cavaleiro, que foi representante dos povos de Chaves nas cortes e que morava em frente à judiaria. Portanto, se morava aqui, a judiaria seria exatamente aqui nesta zona. Não sabemos certamente aonde terminava, mas não podemos excluir dos seus limites serem o Postigo das Manas e o Postigo das Caldas. Pena é que nesta zona não haja nada na toponimia flaviense que aluda à presença cristã nova e dos judeus na cidade de Chaves. Aqui a rua Pires General Sousa Machado era a antiga Rua Nova, que foi assim que foi designada após a expulsão dos judeus, e foi assim durante mais de 3 séculos, quase 4. Depois atribuíram-lhe outro nome, mas gostaríamos que Chaves pudesse ter na sua toponímia ruas alusivas à presença dos judeus, devido que eles foram muito importantes para a difusão da cultura na cidade. Dada a proximidade com a fronteira, Chaves é um dos poucos concelhos com 3 judiarias dentro da sua área geográfica. Monforte de Rio Livre é um dos exemplos e uma das zonas mais próximas da Galiza, o que facilitava os judeus nos negócios lícitos ou ilícitos. No final do século XVIII, habitavam aqui e junto a este castelo 5 famílias judaicas. Quando em 1253 Dom Afonso III visitou esta região, certamente verificou que era necessário criar num ponto extremamente fácil de defender um castelo. E então escolheu as terras de Monforte de Rio Livre para instalar este castelo, deu-lhe um foral em 1273 e concedeu-lhe uma série de facilidades. Isto foi um couto de homenageados, foi também a sede de uma das primeiras 4 judiarias que surgirem na região de Trás-os-Montes. A parte de Chaves,
Mogadouro e de Bragança. Certamente que aqui se instalaram os judeus que foram concedidos muitas facilidades, mas isto era uma região extremamente batida pelos elementos da natureza e que nunca se desenvolveu muito. Em final do século XVIII, esta região habitavam aqui única e simplesmente 5 famílias. Nunca se desenvolveu, a judiaria também não se desenvolveu. Pensa-se que algumas dos judeus que moravam aqui no século XIV foram para a de Chaves ou então transferiram-se aqui para a da Castanheira, portanto no século XV. Esta região nunca se conseguiu desenvolver, apesar de lhe terem também a par da judiaria, do Couto do Misiados e da instalação de uma feira aqui na região, que se tornou célebre até muito recentemente. São célebres as feiras de gado nesta região, nunca se conseguiu desenvolver. Em 1836, na reforma administrativa, a sede do concelho, que era aqui neste lugar, transfere-se daqui para a aldeia de Lebução. E mais tarde, em 1853, o concelho de Monforte de Oliva é extinto e parte das suas freguesias são integradas no concelho de Chaves e outros no recém-criado concelho de Valpaços. E esses judeus, essas famílias, viviam fora do castelo? As comunidades judaicas moravam dentro das muralhas. Não quer dizer que fosse nesta zona aqui onde é que nós estamos, porque certamente aqui seriam as instalações ligadas ao poder concelhio, mas certamente nesta zona aqui por trás, que é a muralha, era onde é que certamente se encontraria a judiaria. A população judaica sempre foi muito urbana, mas após a expulsão dos judeus por Dom Manuel, muitos deslocaram-se para Lebução, em Valpaços, para poderem continuar de uma forma discreta a seguir alguns rituais da religião. Só nesta aldeia foram presas 17 pessoas pela Inquisição. Lebução é uma terra que merece destaque nesse aspecto, porque aqui criou-se uma comunidade muito próspera de cristãos novos, que além de liderarem magnificamente com as atividades comerciais e com o dinheiro, foi aqui que se estabeleceu a rede de contrabando, de passagem de judeus, uma rede talvez a mais importante e a mais ativa de Trás-os-Montes, e era precisamente neste largo, onde é que estamos aqui nestas ruas, que os seus líderes residiam, entre os quais Manuel da Fonseca, que era o líder dessa rede de passadores judeus. Até muito recentemente esta terra foi uma terra dedicada ao comércio, também à agricultura, mas sobretudo às atividades comerciais, à frente das quais estava a maior parte dos judeus, dos descendentes dos judeus residentes nesta terra. Ainda em plena guerra liberal, uma senhora aqui desta terra dizia que se soubesse que tinha uma costela, que tinha uma costela que não fosse judia nem liberal, que a mandava arrancar. Veja-se qual era a consciência da pertença a um determinado grupo. Os judeus no noroeste transmontano, 300 anos a resistir à Inquisição, retrata a presença judaica em Trás-os-Montes e dá a conhecer as festas e rituais judaicos. A religião judaica tinha uma série de preceitos, como tem a religião católica, que se foram perdendo depois quando deixou de haver, pelo menos oficialmente, judeus e passou a haver cristãos novos. Estes rituais continuaram a ser, muitas das vezes, praticados na clandestinidade, portanto era daí o criptojudaísmo ou o marranismo. Muitos desses rituais era, por exemplo, hoje lavamos as mãos. É uma prática eminentemente judaica. Os cristãos não tinham hábitos dessa coisa. Por exemplo, foram-se perdendo, mas muitos criptojudeus mantiveram a tradição de acender as candeias à sexta-feira para celebrar o sábado, mesmo clandestinamente, nos quais vestiam as melhores roupas. Também havia a tradição que continuaram a manter em muitas localidades de varrer a casa de fora para dentro. De celebrar o sábado, de que os jejuns era a parte
não direi visível, mas mais arraigada nas crenças judaicas, porque se podiam praticar sem dar muito nas vistas. E então eles praticavam o jejum, era estar desde o pôr do sol, desde o nascer do sol até ao pôr do sol, sem comer. E depois à noite só comiam coisas que não fossem de carne. Por exemplo, continuaram muitos deles a manter as prescrições alimentares. Não comiam carne de porco, não comiam coelho, não comiam lebre. Muitos deles continuaram a manter a prática de comer os animais abatidos, degolados ao modo judaico. Muitas das tradições mantiveram-se e até hoje. Por exemplo, houve uma altura em que eles perdiam, não tinham orações e tinham como boas as orações dos cristãos. Por exemplo, estou-me a lembrar do Padre Nosso. E então diziam o Pai Nosso sem dizer o Jesus no fim. Hoje nós não o dizemos. O livro de José Ferreira faz parte de um ciclo de investigações do autor e do Centro de Estudos Judaicos do Alto Tâmega, que desde 2015 se dedica ao estudo da presença judaica na região. A obra, cuja capa retrata uma pedra de um criptojudeu, estará à venda na Feira do Livro do Porto, na livraria Tragamundos de Vila Real.